As parcerias público-privadas em iluminação pública estão gerando resultados cada vez mais relevantes para os municípios onde a ENGIE atua. Em Petrolina, Pernambuco, a PPP, iniciada em 2021, recebeu recentemente 2 certificações internacionais. Uma que reconhece a implementação de efetivos sistemas de gestão ambiental, a ISO 14001, e outra que atesta a qualidade do trabalho, a ISO 9001. Ambas foram concedidas após um amplo processo de auditoria feito em campo, com a análise dos processos e de equipes selecionadas de forma amostral. O sistema ISO reconhece os esforços de organizações que utilizam os mais altos padrões de qualidade em produtos e serviços. Além de Petrolina, a ENGIE também opera o sistema de iluminação pública de Uberlândia, Minas Gerais, e o de Curitiba, no Paraná. Eu sou Bernardo Menezes e agora vou conversar sobre os investimentos e resultados dessas parcerias que estão gerando eficiência e economia para as cidades brasileiras. Agora, no Além da Energia. Aqui conosco estão o Alisson Oliveira, secretário de Serviços Públicos de Petrolina, Pernambuco, e o Marcos Cunha, diretor de Soluções para Cidades da ENGIE. Olá, Marcos. Olá, Alisson. Tudo bem com vocês? Olá, Bernardo. Olá, Marcos. É um prazer a gente poder participar desse importante podcast, poder falar com as pessoas e, principalmente, poder discorrer em cima de um assunto muito importante, que é a iluminação pública, e nossa cidade está bem à frente disso. Olá, Bernardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a presença do Alisson também e fico aqui à disposição para tirar todas as dúvidas sobre esse projeto de Petrolina. Eu que agradeço a participação dos senhores. E, Alisson, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, Petrolina recebeu 2 certificações importantes nessa parceria que completa 3 anos em 2024. Que resultados você destacaria nesse período? Bom, nós tivemos assim, a coisa mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, para a gente, foi desde a sustentabilidade em relação a isso. Afinal de contas, quando a gente conseguiu reduzir, colocando a iluminação em LED, você teve uma redução na conta de 65%. Isso não é só o financeiro, consequentemente, a gente passou a não consumir tanta energia. Outra coisa muito importante para isso foi a iluminação em LED deixar o município ainda mais seguro. A gente teve no ano passado, em Pernambuco, um acréscimo muito alto da iluminação pública. Então, estudos mostram que a iluminação pública é muito importante para a segurança. E o município vem acompanhando esses índices em relação à redução, mesmo Pernambuco indo nessa contramão de aumento, o município vem reduzindo os seus números, acreditamos nós que também pela iluminação pública. Porque com a modernização, a gente já era um município que tinha acima de 44 mil pontos de iluminação pública, só para vocês terem uma noção. Mesmo assim, transformando em LED, além do acréscimo que já fizemos, tanto com o uso do crédito, como a avenida que estamos tocando agora, que é uma grande obra, estamos tocando agora também, juntamente com a ENGIE, importante salientar isso, esse trabalho a 4 mãos sendo feito, mas também é fundamental que a gente possa chegar com a iluminação de muita qualidade, e isso a gente tem feito aqui no município. Marcos, agora falando sobre os compromissos firmados nas PPPs, o investimento na modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública é um deles. Quanto a ENGIE já investiu nas cidades onde atua? Sem dúvida, Bernardo. Sem sombra de dúvida, esse é o escopo, né, mais visto pela população e que, sem sombra de dúvida, mais chama a atenção, né, de todos no contrato de PPP, que é essa etapa, né, no inicial, usualmente nos 2 primeiros anos. Hoje a grande massa de investimentos é realizada, né? O projeto de Petrolina ele é exatamente esse contexto, né, onde nos 2 primeiros anos a gente fez todo o investimento para trocar todos os pontos que não eram LED por LED, e os outros contratos que a gente tem em carteira, que são os contratos de Curitiba e Uberlândia, também seguem características idênticas a essa do contrato de Petrolina. Bom, em números aproximados, eu diria que nós hoje estamos alcançando a cifra de cerca de 200 milhões de reais, né, já investidos nesses 3 projetos, com o investimento em equipamentos LED, equipamentos de telecomando e telegestão das luminárias, além, né, de outros investimentos, né, mais na infraestrutura, como veículos, a central de controle de operações e outros elementos marginais, eu diria assim, também importantes, né, que garantem a boa execução da manutenção e das obras de iluminação pública
nesses 3 municípios. Tá? Então, esse seria aí o grande número e acho importante dizer também que nós estamos ali nos 2 primeiros anos, né, indo para o terceiro agora no caso de Petrolina, de um contrato de 20 anos, né, que vai exigir, sem sombra de dúvida, daqui a 10 anos, 12 anos aproximadamente, quando a vida útil desses equipamentos se esgota, né, um novo ciclo de investimento de ordem de grandeza equivalente, né, a esta ordem de grandeza que nós já estamos aportando agora. E Alisson, como a parceria agilizou os processos de manutenção e melhoria da iluminação de Petrolina, inclusive do ponto de vista administrativo? É importante salientar, dentro dessa questão dessa parceria, a agilização em relação a todas as obras que a gente toca no município. Quando a gente precisa, principalmente pela questão da economicidade, mas também da agilidade disso. Porque, da forma que foi feito a modelagem e aceita, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, afinal de contas, passou por todos os órgãos de controle do nosso Estado, essa modelagem em relação à PPP, o que permitiu que a gente pudesse ser muito mais célere. Marcos sabe bem disso, até porque não há necessidade de você fazer um certame, todo um processo que há, toda a burocracia lenta em relação a isso, para que a gente possa fazer uma obra como a gente está executando agora, que é a obra da BR-428. É uma obra de cerca de quase 7 quilômetros, uma obra de mais de 13 milhões de reais. Então, consideravelmente, por exemplo, seria uma obra que a gente, para poder executá-la, ou para poder só iniciá-la, a fase do certame, que é a fase da licitação, no mínimo a gente ia gastar aí uns 120 dias. E a gente consegue acelerar isso, 30, 40 dias. Importante salientar também que a gente tem um verificador independente que ajuda também ao órgão de controle se sentir mais tranquilo, além de ser também um balizador para os dois lados. Então, nesse sentido, agilizou muito a gente. Agora, a parceria em relação a outros índices também para a gente foi importante. A gente anteriormente, a gente tem iniciado a PPP, que não é a nossa única PPP, é importante salientar, a gente é o primeiro município no país, pelo menos até ano passado, a gente era o primeiro município no país a termos uma PPP de fotovoltaica no país, é Petrolina, então a gente sempre gostou de andar na frente em relação a isso. Já tivemos visitas de vários municípios que vieram aqui à cidade ver justamente esse case que a gente tem de sucesso em relação às nossas parcerias público-privada. O nosso próprio aterro sanitário é uma parceria público-privada que está vencendo agora a concessão em 20 anos, falando em renovação dos melhores aterros que tem sanitários do país. Então, isso é uma dinâmica que Petrolina já tem isso há muito tempo. Então, especificamente, a gente conseguiu reduzir prazos, como, por exemplo, nós tínhamos 72 horas de atendimento ao call center. Hoje é 24 horas para atender qualquer munícipe na área urbana, chegando no máximo ao prazo que a gente tinha de 10 dias a 5 dias no máximo para atender em qualquer outro ponto da zona do município. Então, o ponto mais longínquo do município, a gente tem até 5 dias. Então, em tudo, nós conseguimos trazer essa melhora, trazer para a população que sinta essa diferença com os investimentos que a gente conseguiu fazer via PPP. Marcos, esse tipo de parceria com o setor privado está se expandindo pelo Brasil. Como essas certificações concedidas à PPP de Petrolina podem estimular novas oportunidades? Em relação a essas certificações, mais especificamente, né, a ISO 9000, a ISO 14000, né, que nós conseguimos aí junto ao município de Petrolina, assim, eu diria que diretamente eu não conseguiria assim, externar um estímulo direto, né, a novas oportunidades comerciais, mas sem sombra de dúvida, eu acho que isso fortalece muito e torna mais fluido, né, e rotineiro toda a execução do escopo do contrato, permitindo, como o Alisson citou bem aqui, né, a gente com o próprio município, né, expandir as oportunidades e escopo do próprio projeto de PPP, como exemplo da BR-428, aí, que foi o primeiro aditivo que assinamos junto ao município, onde já estamos aí na fase final para a conclusão e entrega da obra, que aportou, né, um importante investimento, aí, né, já esperado há muito tempo pelos munícipes, e já estamos, né, com tantas outras pautas, né, em discussão com o município para ampliar ainda mais esse escopo, como ampliação das obras de banco de crédito, eventualmente novas rodovias que estão sendo duplicadas dentro do município, como o Alisson falou, né? Petrolina sempre esteve na vanguarda aí
dessas iniciativas de parcerias público e privadas, e também, né, agora, aprendendo em conjunto aí conosco essas oportunidades e possibilidades de ampliarmos o escopo do contrato, uma vez que, como ele também citou bem, né, as economias auferidas pelo próprio contrato, elas foram bastante importantes e estão permitindo que o município economize recursos importantes para ampliar o nível de investimento na infraestrutura do município com essas obras de ampliação. Então, eu diria que as principais oportunidades estão aí, né, dentro do dos próprios muros da cidade, né, onde a gente consegue, a partir de agora, concluir essa fase inicial de modernização, pensar além, né, pensar no que pode ser feito dentro do escopo do próprio contrato para ampliar as atividades nesse escopo de iluminação pública e, por que não, também, né, da parte de cidades inteligentes, que agora, mais recentemente, temos um marco regulatório super importante aí, numa alteração da resolução que regulamenta, né, a arrecadação da CIP, já permitindo, por exemplo, né, a utilização de recursos para a parte de vídeo monitoramento, né, de investimentos na área de segurança também, que também é um escopo que a ENGIE domina aqui no Brasil. Tá? Então, eu destacaria esses pontos aqui como as principais oportunidades. Alisson, para os próximos anos, que melhorias devem ocorrer ainda na iluminação pública de Petrolina? É possível adiantar que projetos devem avançar? Em relação ao ano que vem, é importante salientar que nós somos uma cidade que saímos da quinta maior população do estado para a terceira no último censo. Isso é fruto, evidentemente, de muitos investimentos que nós fazemos aqui na cidade. Nós somos uma cidade com distância da capital do nosso estado, que é Recife, a 750 quilômetros, uma distância realmente considerável, mas mesmo assim fazemos muito investimento em infraestrutura, o que faz muitas empresas virem para cá, as pessoas virem investir aqui pela infraestrutura que nós permitimos na cidade. Consequentemente, cresce muito a cidade. Então, são vilas, a gente tem uma área irrigada, para vocês terem uma noção aqui, que são praticamente cidades. Só para vocês terem uma noção, só eleitores nas vilas irrigadas são 40 mil. Isso é vilas irrigadas. Tem produtores, donos de roças, como a gente chama aqui, ou fazendas, como as pessoas chamam, a maioria na parte do sul e sudeste, e dão só de vilas mais de 100 mil pessoas morando. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que precisam também que a iluminação pública, quando as casas vão sendo construídas, consiga atingir essa ponta. Então, a gente tem muita expansão para fazer esse ano. Acreditamos que vamos atingir mais de 2 mil pontos de iluminação pública, fora mais umas 4 obras a tocar. Marcos, qual a importância estratégica dessas PPPs para a ENGIE? Podemos esperar novas parcerias? Bom, Bernardo, em relação à estratégia, esses são projetos totalmente alinhados com a estratégia aqui do grupo, né, que trabalha sempre visando projetos de redução das emissões de carbono, né. Então, como o Alisson já citou bem aqui, né, em cada projeto desse a gente consegue alcançar uma economia de cerca de 60% no consumo da iluminação pública, o que, por consequência, né, tem aí uma ligação direta com a redução das emissões de carbono no país. Mas mais do que isso, né, esses projetos também eles têm sempre uma expectativa e um viés futuro de se tornarem projetos mais inteligentes e conectados, né, que também é outra ambição nossa aqui da ENGIE, né, de trazer, né, cada vez mais inteligência e tecnologia associada, né, a esses projetos de redução das emissões de carbono. Então, esse já é um ponto também que os contratos de PPP abrigam, né, apesar de que necessitam de um movimento adicional, de aditivos e de inclusão de algum escopo nos contratos, mas é uma tendência natural que deve ocorrer nos próximos anos. E falando um pouco de futuro, esperar novas parcerias no curto prazo, né? Nós estamos muito dedicados a ampliar, né, e nos dedicarmos ao escopo das PPPs que temos assinadas, né, no caso aqui Uberlândia, Petrolina e Curitiba, para dar mais robustez, né, e alavancar mais as atividades que temos nesse contrato, mas sim, né, estamos sempre analisando todos os processos de PPP de iluminação pública que são publicados e escolhendo, né, aqueles que a gente eventualmente possa ter um diferencial competitivo, né, maior a agregar. Então, eu poderia dizer que sim, temos a expectativa de participarmos, né, em novos processos ainda em 2024, mas que eu diria que o foco principal hoje do grupo está sendo em consolidar, né, e trazer mais serviços agregados para os contratos que já temos em carteira, que são esses três já citados aqui.
Alisson, para a gente concluir a nossa conversa, qual a avaliação que você faz em relação à parceria com a ENGIE? Olha, em relação à parceria, foi muito importante, principalmente porque fomos um dos pioneiros do país. A gente, inicialmente, era bastante uma incógnita sabermos como seria isso. Nós somos de uma cidade, uma população que cobra muito resultado. Tem uma coisa que a ENGIE percebeu aqui, e aí Marcos, nessa tratativa mais direta com a gente no dia a dia, Bernardo, percebeu muito que a população cobra bastante da prefeitura diretamente nisso, em vários serviços, e principalmente na iluminação pública, porque vai estar todo dia na sua porta. Você vai à noite e vai estar lá, tem que estar aceso. Então, a cobrança em relação a isso é muito grande. E graças a Deus a expectativa foi atendida nesse sentido, a gente conseguiu ter uma iluminação de qualidade, um serviço bem atendido à população. Claro, há a fase inicial, que é sempre uma fase de ajuste, da própria população se adaptar àquilo, a própria empresa se adaptar ao município, isso é natural acontecer, mas sem dúvida nenhuma foi um avanço muito grande, principalmente porque a gente conseguiu praticamente, com o valor que a gente pagava antes, quando nós tínhamos uma empresa contratada fazendo não só a parte da expansão, mas também da manutenção via apenas o município, é praticamente o mesmo valor que a gente faz hoje o pagamento da conta-prestação em relação à ENGIE com a PPP. Marcos, sua avaliação também da parceria. Bom, Bernardo, sem dúvida é uma parceria, um casamento de sucesso aqui, né? Como o Alisson bem comentou, eu acho o único ponto, né, que acho importante, né, quem os municípios e empresas que decidem, né, avançar para um projeto de concessão de longo prazo, esse período de maturação no início, né, o período de arrancada é um período que traz muita aflição, sem sombra de dúvida, porque tem um tempo de maturação maior do que um contrato convencional, onde não há o investimento do privado. Mas superada essa etapa, né, que superamos com louvor aí, eu diria, junto ao município de Petrolina, né, salvo engano, com 8 ou 9 dias ali, né, de um total de 360 que tínhamos de modernização, né, conseguimos concluir toda a modernização da cidade, né, e hoje colhemos apenas os frutos. Eu acho que superar essa fase inicial, que é sempre traz muita ansiedade, expectativa, né, de todos os lados, sem sombra de dúvida, o saldo é super positivo do ponto de vista econômico, do ponto de vista de nível de prestação de serviço para a população, né? O município hoje, como você falou, consegue, né, pagar todo o investimento com a própria economia, então é um caso realmente assim indiscutivelmente vantajoso do ponto de vista econômico para todos, e que nos permite também, né, uma estrutura contratual agora, dentro da própria estrutura que temos, pensar, né, em novos projetos, pensar em novos investimentos de uma forma mais fluida e fácil do que os métodos tradicionais aí de contratações que sempre são muito morosos, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente está muito feliz em ter firmado e conquistado aí essa parceria com o município de Petrolina e esperamos ainda, né, galgar aí novos projetos e novos desafios para superarmos juntos aí nos próximos anos. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Alisson e ao Marcos. Voltem sempre. Para a gente, na verdade, aqui da Prefeitura, que é um prazer poder falar para você, Bernardo, para todas as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, na verdade, poder dizer, principalmente em relação à nossa cidade, a essa parceria público-privada importante para a nossa cidade, mas também convidar todos que queiram visitar Petrolina, conhecer essa cidade importante, podem pesquisar no Google, podem pesquisar no YouTube, vão ver uma cidade de muito progresso, uma cidade à beira do rio. Para você ter noção, a gente tem até iluminação aqui, praticamente uma cidade, que é uma ilha. A gente tem a Ilha do Maçangano aqui, onde tem mais de 400 casas nessa ilha. Lá é uma vida pulsante lá, muito importante. Então, convidar a todos que queiram vir. O mais é falar que a gente tem um prazer enorme dessa parceria. Mais uma parceria que Petrolina conseguiu, fruto de um município que cresce tanto, trazer para a nossa cidade. Obrigado, Bernardo. Fico feliz aqui em participar de mais um podcast com vocês. Fico à disposição aí, qualquer dúvida que surja, qualquer nova oportunidade para estar contribuindo aqui, esclarecendo do ponto de vista mais técnico, operacional aqui, a participação da ENGIE nesses projetos. Grande abraço.
No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!